Por que o Titã de Ataque consegue prever o futuro? Você realmente conseguiu entender como essa habilidade funciona? Qual é a relação do poder do Titã de Ataque com o Titã Fundador, por exemplo? E mais uma pergunta para instigar vocês aqui. Se o Grisha ele sabia que ia dar merda, o que o Eren iria fazer seria algo terrível, por que ele ainda assim passou os poderes do Titã Fundador e do Titã de Ataque pro garoto? É sobre tudo isso que a gente vai comentar hoje nesse review completinho do mais novo episódio de Shingeki no Kyojin. Assiste até o final que você vai ficar sabendo de tudo. Então esse episódio começa mostrando as viagens pelas memórias do Eren ali, numa tentativa do Zeke provar que o pai deles dois manipulou o Eren em algum momento da vida dele, e já começa com o Grisha segurando o bebê do Eren no colo. Galera, o ângulo que eles usaram pra essa cena não teve no mangá, e dá uma dica muito forte. Lembra vocês alguma coisa essa cena, esse frame em específico? Eu não vou nem dar o spoiler direto aqui, porque quem sacou, sacou, quem não sacou, aproveita esse tempo pra pensar aí. Mas esse ângulo tá muito específico. E a gente vê que o Zeke, ao longo de todo o episódio, ele tá extremamente ressentido por conta de tudo isso. Não é nenhuma questão de tentar provar para o Eren, não é nem muito sobre o Eren em si, na verdade é muito sobre ele. É sobre ele se sentir traído, se sentir ressentido pelo fato do Grisha agora, percebendo que deu muito mais atenção, deu muito mais amor a essa nova família e esqueceu completamente da família que ele teve anteriormente, né? Que ele desestruturou, que ele desgraçou por completo. Só que isso aos poucos vai se provando o contrário. Seguindo, a gente descobre que o Grisha, ele conseguiu saber a localização da base secreta da família real muitos anos antes do que era para acontecer, de quando ele realmente passou os poderes para o Eren, conseguiu matar a Frida Reis e assim tomar o poder do Titã Fundador dela. Só que, por mais que ele tenha descoberto antes, ele decidiu arregar, ele decidiu voltar atrás porque ele prezava pela sua família, né? Pela família, pelo Eren, pela Mikasa e pela sua esposa, pela Carla. Então ele desiste por conta disso, e mais uma vez o Zeke ele fica, né? Ele gosta muito dessa família atual dele, né? Pode ser que ele realmente tenha amado essa família, só que em dado momento a gente vê que o Grisha, quando ele estava dormindo, numa ocasião qualquer, no seu escritório, ele menciona o Zeke. Ele tinha sonhado, naquele momento ele estava sonhando com o Zeke, e o Zeke ele começa a perceber que, na verdade, ele nunca esqueceu do Zeke realmente, porque naquele sonho ele se desculpava, ele sonhou uma situação onde ele podia pedir desculpas para o seu filho também, então ele já começa a sentir, opa, talvez tenha alguma coisa aí. E ainda por cima ele coloca a foto da sua primeira família dentro daquela gaveta, dentro daquele livro onde ele coloca todas as informações, todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo daqueles anos, tudo que ele sabe do lado de fora das muralhas, e ele coloca junto também da sua família, porque ele queria deixar registrado que ele também teve uma família antes disso. Ele não queria apagar esse passado da história dele, ele também quis colocar ali e estampar naquele livro. Por outro lado, a gente vê o Eren, que diz que nunca foi influenciado ao longo da vida dele, que sempre foi o mesmo, e ele tenta provar isso para o Zeke, que ele nunca foi influenciado pelo pai dele e quiçá até pelo resto do mundo, ele sempre foi daquela maneira. E a gente vê a cena até de quando ele mata as suas primeiras vítimas ali, ainda na sua infância dele, quando tem a sua liberdade ameaçada, ele vai lá e rouba a liberdade dos outros. É assim que ele é assim que ele sempre foi. E quando o Grisha ele tá pra trancar a gaveta do porão pela última vez, é aqui que começa a loucura do Grisha, porque ele vê ali, dá um semblante de que ele conseguiu enxergar de alguma maneira o Eren na frente dele, e ele vai seguindo fazendo as coisas dele, né? Quase como uma assombração que tivesse perseguindo o Grisha a partir daquele momento. Então ele acha meio estranho e começa a seguir fazendo as coisas dele. E depois, quando o Grisha volta pra casa, a gente vê novamente aquela cena do primeiro episódio, daquela mesma reunião em família, onde a gente vê o Eren dizendo, na verdade, a Mikasa caguetando o Eren, dizendo que ele queria entrar na tropa de exploração, e a mãe dele brigando com ele, e o pai dele ausente como sempre, dizendo, essa coisa aí, né, essa coisa aí, então tem que trabalhar.
Resolve aí as coisas, mas antes disso, ele pergunta pro Eren, aquela clássica cena novamente perguntando pro Eren por que ele queria entrar na tropa de exploração. E o Eren dizendo mais uma vez, assim como a gente viu, foi muito bom, foi muito nostálgico, ainda mais nessa nova animação do Estúdio Mappa, né? Inclusive uma cena específica, depois do Eren ele dizer que queria saber o que tinha acontecido do lado de fora, ele não queria deixar as vidas que tinham sido perdidas ali serem mortas em vão, terem sido mortas em vão, enfim, e o Grisha ele diz mais uma vez que ia mostrar então o segredo do porão depois que ele voltasse. E a única cena em que eles não alteraram a animação foi a cena do close na chave, porque aquela cena é tão simbólica que eu não acho que eles só tenham esquecido de reanimar e tenham encaixado novamente aquela cena com a animação antiga, mas sim que eles tenham feito realmente uma referência. Aquela cena da chave era marcante e precisava ser retratada da mesma forma como foi anteriormente, porque aquelas não eram só memórias do Eren, mas também são nossas memórias. Olha só que louco, é a gente também revendo essa mesma cena, então rever com um pequeno detalhe, com aquela mesma animação, traz um sentido de nostalgia também pra gente. Então o Grisha, ele finalmente vai até a base da família real pedir para que eles se mexam, que eles façam alguma coisa em relação aos titãs que estão do lado de fora das muralhas, que em algum momento vão acabar invadindo essas muralhas, e ele precisava que a família dele estivesse segura. Só que a Frida Reis, influenciada pelo voto de renúncia à guerra, tá lá dizendo, ela dá todo o discurso que o primeiro rei daria, dizendo que não, que a gente tem que se manter aqui, porque não pode quebrar o status quo, todo aquele papo. E engraçado como o Eren ele fica putaço da cara vendo aquilo, indignado. E é aqui que a gente começa a brincadeira sobre o real poder do titã de ataque. Primeiro, sobre o nome desse titã. Titã de ataque, galera, sendo em japonês Shingeki no Kyojin, muito diferente de Attack on Titan, como é usado o nome em inglês, ou até Ataque dos Titãs, que foi adaptado aqui para publicação no Brasil. Sim, o nome do titã é Titã de Ataque, ou Titã do Ataque. Só que a sacada é que a palavra Shingeki, ela não só pode significar ataque, mas ela também pode significar avanço. Então, é como se a gente adaptasse o termo aqui, o significado seria titã de avanço, ou titã que avança, que ele vai para frente, não só fisicamente, mas também, mentalmente. Ele também consegue ter acesso a algumas memórias futuras. Esse é o real significado do nome do titã de ataque. Então a definição que é dada pra gente é de que o titã de ataque consegue saber as lembranças dos próximos herdeiros desse mesmo titã. Ou, melhor dizendo, ele consegue mandar mensagens para herdeiros passados. E é muito louco a imagem que é usada quando essa frase é dita, que é o Eren na frente do Grisha, como se ele estivesse na frente, né? Como se ele fosse o próximo herdeiro e as memórias estivessem viajando através do tempo, né? O titã de ataque, o titã que avança, e a gente vê o próximo herdeiro ali na frente do Grisha. A posição dos personagens significa muita coisa nesse momento. Então, sabendo disso, o exemplo mais claro que a gente tem é do Eren Kruger, falando sobre o Armin e a Mikasa sem antes eles sequer terem nascido. Então, nesse momento, a gente tem uma memória futura de um herdeiro futuro sendo passada para o Grisha. Só que ele não tem uma clara visão de tudo isso. Ele só ouviu alguma coisa de Armin e Mikasa e ele decidiu falar ali sem entender muito o que estava acontecendo. Esse é um exemplo bem claro. Então, ou seja, o portador atual ele não consegue acessar qualquer memória futura, somente aquelas que o portador futuro manda para o passado de forma seletiva. E isso fica muito claro nesse episódio, quando o Grisha ele se pergunta para o Eren. Ele pergunta ali para o Eren: por que você não me mostra tudo? E a resposta para isso é clara. O Eren ele mostra só o que interessa para o fluxo do tempo seguir da maneira que convém a ele. Só que agora a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é, pera, a gente tem que dar 2 passos atrás e se perguntar, pera, esse parecia muito ser o poder do titã fundador? Porque quando a gente tem, por exemplo, o Eren ele beijando a mão da história, ele tem acesso a memórias do passado, memórias de quando o Grisha ele estava ali para matar também, né? A mesma situação onde a gente vê agora, prestes a assassinar a família real. Isso provavelmente seria uma memória do Eren futuro que conseguiu viajar no tempo.
E a outra cena onde a História e o seu pai, Rod Reis, eles tocam as costas do Eren e também são despertadas memórias ali, né? Então dava muito a entender que esse papo de você conseguir acessar esse tipo de memória se referia ao poder do Titã Fundador. Só que agora a gente tem a explicação, a revelação de que isso na verdade é um poder do Titã de ataque. Ou será que é só isso? Na verdade, a gente tem que separar as duas coisas aqui. Então a pergunta que fica é, o Titã de ataque, ele precisa do Titã Fundador para acessar memórias futuras? A resposta para isso é não. O Kruger, por exemplo, mais uma vez, ele conseguiu ter acesso a vislumbres de memória sobre um tal de Armin e uma tal de Mikasa do futuro. E ele não tinha o poder do Titã Fundador, ele só tinha o poder do Titã de ataque. Então isso é uma coisa. Então mandar memórias para o passado independe do poder do Titã Fundador. Só que você influenciar diretamente, como o Eren está fazendo agora, isso sim depende do poder do Titã Fundador, isso sim depende você ter acesso à coordenada. É como se você elevasse à 10ª potência o poder do Titã de ataque, você conseguindo diretamente influenciar e dizer, ó, fulano, você faz isso, você faz aquilo, e coordenar realmente toda essa linha do tempo, seja passado, presente ou futuro. Mas voltando ao episódio, o Grisha ele decide arregar naquele momento, mas o Eren ele ordena que ele cumpra o seu papel. Aquela imagem ali, ó, daquela face do Eren pertíssimo ali do Grisha, e depois o Grisha ficando loucaço, com aquele zoom lá, enfiando a faca nele mesmo e se transformando depois todo o massacre que a gente já conhece. Depois o Grisha sai daquela base secreta, galera, e aquela cena foi a melhor cena do episódio. O Grisha ele loucaço ali, com aquela trilha sonora rolando, e ele tão louco que mais parecia uma dança, sabe? Tipo a dança do Coringa que ele fez no filme, cara, parecia que quase que era uma dança de loucura que ele tava ali, né? Com aqueles frames ali se alternando e ele gritando, ai, você tá satisfeito? Eu fiz o que você falou! Ele já à beira da loucura. Aquela foi a melhor cena do episódio. E quando ele vê o Zeke na frente dele e abraça e tem aquela oportunidade final de pedir desculpas ali, dizer que amava o Zeke, e o Zeke chorando e finalmente entendendo que o pai dele sim sentia saudade e se arrependia de ter feito tudo aquilo que ele fez com a família anterior dele, galera. Que cena maravilhosa! Inclusive um detalhe, foi a última cena que o dublador do Grisha Jäger participa no anime. Afinal, ele não participa, ele não tem mais nenhuma fala. O Grisha, o personagem, ele não tem mais nenhuma participação daqui pra frente. Então, além de ser uma despedida que o Grisha ele deu pro Zeke, também foi uma despedida até do dublador, que ele também teve a oportunidade de fazer. E a outra pergunta que fica é, afinal, por que diabos o Grisha deu os poderes dele para o Eren? Galera, aqui a gente precisa ir com muita calma. Primeiro de tudo, a gente não viu a cena que iria acontecer depois, que a gente teria uma visão depois, como o Eren de fato influenciou realmente, como o Eren ia entregar essa resposta pra gente, de como ele conseguiu convencer o pai dele a entregar os poderes dele para o próprio filho, para o próprio Eren, quando criança. Inclusive no episódio, o Eren ele fala, poxa, mas a gente nem tinha chegado na parte onde o meu pai ele morre. E algumas pessoas podem dizer que talvez o Grisha ele não soubesse exatamente que o Eren ele iria fazer aquilo, ou que o futuro que ele tinha visto não sabia se era realmente o Eren. Não tem essa. Aí não tem essa, porque por mais que a gente não tenha visto exatamente as memórias que o Grisha ele teve acesso visualmente, pra gente ter isso muito claro, mas nas palavras do Grisha, o que ele diz é o seguinte, de agora em diante, você não vai conseguir o que você quer, se referindo ao Zeke. Será tudo conforme a vontade do Eren. Eu vi as memórias do Eren, mas não imaginava que seria tão terrível. E no final ele pede, Zeke, por favor, pare o Eren. Então não tem brecha. A partir dessa fala do Grisha, ele tinha total conhecimento de que o Eren iria fazer uma merda colossal, que ele iria realmente causar
genocídio no mundo. Isso está muito explícito nessa fala, quando ele fala pro Zeke impedir o Eren de todas as formas, porque ele não queria que isso acontecesse. E a única explicação que eu vejo pro Grisha, mesmo depois de ter esse conhecimento, ter passado os poderes dele para o Eren criança, é pelo fato dele já ter, naquele momento da história, enlouquecido completamente, dele já ter perdido a sanidade depois dessa cena que a gente viu lá o Cacho lá, ele já tinha perdido a sanidade, ele só estava obedecendo às vozes que vinham na cabeça dele, a influência que o Eren fazia como se fosse realmente uma assombração. Ele já não estava mais respondendo pelas próprias ações. Pelo menos essa é a única explicação que eu vejo, porque se ele tivesse na sua completa sanidade, ele nunca iria fazer isso sabendo o que o Eren iria fazer depois. E a última coisa aqui, já adiantando um pouco mais dessa discussão toda aqui, aproveitando todo esse lance de viagem no tempo e etc, só para deixar também esclarecido, Shingeki no Kyojin não se tratam de várias linhas temporais, a linha do tempo onde o Eren ele influencia o Grisha, ou a linha do tempo onde ele não influencia. Não é. Vingadores não são várias linhas do tempo, é uma única linha do tempo sendo retratada na história passado, presente e futuro e só. E o conceito que é trabalhado em Shingeki no Kyojin, que também é muito trabalhado na série Dark, é o paradoxo de Bootstrap, que é quando a gente tem uma única linha do tempo e quando alguém do futuro consegue interferir em algo do passado, essa interferência vai gerar esse mesmo acontecimento, vai causar essa mesma consequência. Como a gente viu aqui, o Eren do futuro causando ali uma influência na cabeça do Grisha que vai culminar na existência desse próprio Eren que a gente vê no futuro. Um exemplo muito claro aqui, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Para quem viu o filme, e eu acho que muita gente viu, esse filme é o mesmo conceito aqui sendo aplicado também. Galera, eu espero que vocês tenham entendido tudo da forma mais simples possível. E se você ficou até aqui, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que tem saído toda semana comentando os episódios de Shingeki no Kyojin. Galera, já saiu um vídeo aqui semana passada sobre a história da Amy Fritz, vai estar aparecendo na tela, ficou bem legal, bem mastigadinho e bem explicadinho, tudo do começo até o final. Muita informação também, confere que ficou bem legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!